Em primeiro lugar, meu nome é Geraldo Lorenzi Filho, né? Sou diretor do Laboratório do Sono do INCOR, onde eu estou falando agora. Sou professor associado da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. E para mim é um prazer, uma honra enorme estar participando desse fórum, em especial ser o porta-voz aqui de um trabalho que foi feito a muitas mãos. E eu acho que sem a liderança, né, do Mark, vocês acho que conhecem o Mark Baroni, que é um líder nessa área das doenças crônicas não transmissíveis, a gente não estaria nesse ponto agora. O Mark fez doutorado na área de sono e a gente precisa colocar, né, o sono na pauta, né? A gente fala de vacinas, a gente fala de diabetes, a gente fala de doenças crônicas, mas o sono, em geral, fica um pouco adormecido, né? Porque é um novo player, bem antigo na realidade, mas estamos passando por uma epidemia, uma verdadeira epidemia de vários problemas, né? E esse nosso livreto, ele foi feito especificamente para profissionais de saúde, com vários parceiros institucionais que vocês estão vendo aí, né? Eu faço parte do Instituto do Coração, mas muita gente participou, inclusive empresas que ajudaram, e eu acho que ficou um documento super interessante, é, porque apesar dele ter sido feito primariamente para profissionais de saúde, a carência é tão grande e acontece isso. Existe um paradoxo que a gente vê na área do sono, que parece que o consumidor final se interessa mais pelo assunto do que o profissional de saúde. É muito comum isso. Eu tenho, por exemplo, aqui no Encore, na minha clínica privada, esse material educativo, e é impressionante como os pacientes, o consumidor final, consome avidamente esse material, porque ele está escrito de forma simples, clara, apesar de ser bastante amparado na ciência, existem inúmeras referências, e o que é legal, eu acho também, é esses vários links, né, que remetem a gente para outros lugares, para sociedades, e mais informações, né? Então, o que a gente está abordando aqui nos distúrbios do sono, basicamente são um tripé. O primeiro deles é a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é uma doença tremendamente comum. Num estudo feito na cidade de São Paulo, com mais de 1.000 adultos escolhidos pelo Datafolha, portanto, realmente representativo da população de 20 a 80 anos, 33% tem algum grau de apneia, um a cada três. E vai aumentando com a idade, com a obesidade também, porque a garganta fica estreita, mas a doença é tremendamente comum. E a maior parte dos pacientes no Brasil e no mundo seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. O principal sintoma, entre aspas, é o ronco, mas quem está dormindo não percebe o ronco. Às vezes, cansaço, sonolência, sono fragmentado, que muitas vezes fica absolutamente desapercebido pelo paciente e pelo profissional de saúde que está cuidando dele. E a apneia obstrutiva do sono está tremendamente ligada a todas as doenças crônicas, né? Não só por agregação de fator de risco, como obesidade, sedentarismo, sexo masculino, mas também porque a apneia obstrutiva do sono, uma vez presente, ela contribui para doença cardiovascular e metabólica, piora a hipertensão arterial, arritmia, doença arterial coronária, diabetes, síndrome metabólica. Então, é uma verdadeira pandemia não diagnosticada. Então, essa é o ponto número um, a apneia obstrutiva do sono, que acomete um a cada três brasileiros urbanos, pelo menos na cidade de São Paulo, e vários outros estudos em outros locais comprovam altíssima prevalência de apneia obstrutiva do sono.
Nos Estados Unidos, 80% dos pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita de diagnóstico. Portanto, isso não é um problema brasileiro, e a gente advoga métodos simplificados do diagnóstico para popularizar. E, nesse sentido, eu devo declarar que eu tenho um conflito de interesses, porque eu sou cofundador de uma startup que já foi investida pela FAPESP 3 vezes, com o PIP fase 3, e a gente tem um método simplificado de diagnóstico de apneia do sono na ponta do dedo, onde você coloca um oxímetro de alta resolução, baixa um aplicativo, e a gente tem todo um trabalho nesse sentido de ajudar a divulgar o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Doença tremendamente comum, está ligada a todas as doenças que a gente vem discutindo aqui no fórum DCNT. A segunda questão é a restrição do sono. A gente coloca privação, mas o nome, talvez o nome mais preciso seja restrição do sono. Nós somos uma sociedade restrita de sono. Depois da invenção da lâmpada elétrica, quando eu era criança, a TV Tupi tinha chiado na TV depois das 11 da noite. Hoje a gente tem acesso a tudo quanto é tipo de mídia, é fácil atrasar o horário do início do sono, e de manhã o despertador toca. Então, nós somos uma sociedade tremendamente restrita de sono. Vários estudos epidemiológicos mostrando que a quantidade de sono é variável, a gente deixa isso bem claro, mas nos estudos epidemiológicos, em média, quem dorme menos que 6 horas, eles têm maior risco de doença cardiovascular, doenças do trato gastrointestinal, maior risco de depressão e assim por diante. Um estudo interessante mostra que pessoas, a gente estava falando de vacinação, pessoas que ficam sem dormir, a pega, entre aspas, da vacina é muito pior. Você tem alterações imunológicas associadas ao fato de estar privado de sono. Então, essa é uma coisa que permeia toda a sociedade. E o terceiro elemento, a gente falou então de apneia obstrutiva do sono, de restrição, em geral voluntária, das horas de sono, porque a gente fica encantado, né, com o mundo que está na ponta dos nossos dedos, através do celular e vídeos e assim por diante. E o terceiro elemento é a insônia. Com a pandemia, a insônia aumentou demais. A insônia é a dificuldade de inicial de manter o sono. As pessoas estão muito instáveis, né? Existe uma verdadeira pandemia de depressão, e as pessoas estão muito ansiosas também. E é difícil imaginar qualquer doença psiquiátrica que não tenha uma profunda interação com o sono. Quando você não está bem, você dorme mal, e quando você dorme mal, você fica pior. E a gente alerta a população, e principalmente o profissional de saúde, a fazer perguntas básicas, né? Em geral, que horas você dorme, em geral, que horas você acorda, você tem sonolência durante o dia. E a gente tem uma cartilha assim do que a gente chama de higiene do sono, né? Eu estou com ela aqui do meu lado, vocês devem receber também, porque inclusive tem isso online, né, que é muito legal. Mas manter uma rotina regular no horário de deitar e levantar, manter o quarto escuro, manter a temperatura do quarto, atividade como assistir TV, o smartphone e e-mails à noite é muito ruim, a alimentação próxima ao horário de dormir e assim por diante. São coisas, em geral, simples, que vêm do bom senso, que era o que a nossa avó falava para a gente, né? Quer dizer, as pessoas têm que fazer exercício físico, se expor à luz do sol, e a gente parece que se esqueceu, né, de tudo isso. A nossa sociedade está muito doente. Então, falar de doença crônica e não falar de sono simplesmente, o sono não é uma coisa opcional. O sono é um elemento, um comportamento fundamental. Ele não pode mais ser adiado, ele tem que entrar em todos os debates de cada um desses elementos que a gente está falando, de diabetes, a gente fala de vacinação, a gente fala de imunidade, fala de obesidade, exercício físico, o sono
não é mais uma coisa, não é mais um componente adiável. A gente tem a Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, a ABS, tem várias sociedades envolvidas, e a gente gostaria, né, não de ser mais um grupo, mas que o nosso grupo interagisse com todos, que através de uma cartilha como essa, que todo mundo se interasse e tentasse, no seu âmbito, colocar essa dimensão sono dentro da sua prática, quer seja ela de prevenção, quer seja ela do dia a dia, ou na dimensão pessoal, né? Porque a gente está dormindo tão mal, e isso é muito ruim para todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, deixar super claro isso, que se não fosse o Mark Baroni, isso aqui não teria saído, o sono continuaria adormecido, fora das pautas, e o Mark tem tido um trabalho absolutamente incrível. Eu gostaria de agradecer pessoalmente o privilégio de eu ser uma das pessoas que participou e que estou hoje apresentando aqui, mas basicamente muita gente poderia estar apresentando isso. Então eu gostaria de terminar mais uma vez agradecendo o convite. Forte abraço a todos.